Lucas 3. Preparação do ministério de Jesus. Pregação de João Batista. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da Traconítide, Lisânias, tetrarca de Abilene, sob o pontificado de Anás e Caifás. A palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, tornai retas suas veredas, todo vale será aterrado, toda montanha ou colina será abaixada. As vias sinuosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão nivelados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Ele dizia às multidões que vinham para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, então, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a fazer em vós mesmos. Temos por pai a Abraão, pois eu vos digo que até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E as multidões o interrogavam: que devemos fazer? Respondia-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com aquele que não tem. Quem tiver o que comer, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? Ele disse: não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Os soldados, por sua vez, perguntavam: e nós, que precisamos fazer? Disse-lhes: a ninguém molesteis com extorsões, não denuncieis falsamente e contentai-vos com o vosso soldo. Como o povo estivesse na expectativa e todos cogitassem em seus corações se João não seria o Cristo. João tomou a palavra e disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pá está em sua mão, limpará a sua eira e recolherá o trigo em seu celeiro. A palha, porém, ele a queimará num fogo inextinguível. E com muitas outras exortações, continuava a anunciar ao povo a boa nova. Boa noite, Tiago. Prisão de João Batista. Não. Os vídeos aqui são de leitura. As lives, e depois das lives eu boto nos vídeos. O tetrarca Herodes, admoestado por causa de Herodíades, mulher de seu irmão, e por causa de todas as más ações que havia cometido, acrescentou a tudo ainda isto:
pôs o João na prisão. Batismo de Jesus. Ora, tendo o povo recebido o batismo, no momento em que Jesus também batizado achava-se em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como pomba, e do céu veio uma voz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Agora nós vamos começar a ler um monte de nome, mas é assim, gente, nome próprio, né? Mas assim, eu não comento nada da Bíblia, eu só faço ler, tá bom? E se isso daqui faz parte do Evangelho de São Lucas, eu vou ler e eu não posso pular, tá bom? Eu vou ler tudo. Partiu. Genealogia de Jesus. Ao iniciar o ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos e era, conforme se supunha, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maat, filho de Matatias, filho de Semém, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cossã, filho de Elmadã, filho de filho de Jesus, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Elassim, filho de Meleia, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Nassum, filho de Aminadab, filho de Abdmin, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Farés, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão. Gente, essa genealogia vai até o Adão, filho de Abraão, filho de Taré, filho de Nacó, filho de Seruque, filho de Ragal, filho de Faleg, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Afaxade. Aê, ó, terminou. Filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalel, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Amém. Ai, Jesus, cansei. Boa noite, Candeia Advocacia. Estamos em Lucas, e terminamos o capítulo 3, vamos para o capítulo 4. Tentação no deserto. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão. Era conduzido pelo Espírito através do deserto durante 40 dias e tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias. E passado esse tempo, teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Jesus: Está escrito, não só de pão vive o homem. O diabo, levando-o para mais alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos da terra e disse-lhe: Eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Jesus: Está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto.
Conduziu-o depois a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e ainda eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhes respondeu: Foi dito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tendo acabado toda a tentação, o diabo deixou até o tempo oportuno. Ministério de Jesus na Galileia. Jesus inaugura sua pregação. Jesus voltou então para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Jesus em Nazaré. Ele foi a Nazara, onde fora criado, e segundo seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolou-o encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção, para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Ele, porém, disse: Certamente me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze-o também aqui em tua pátria. Mas em seguida acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região de Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram e, levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até o cimo da colina sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia seu caminho. Jesus ensina em Cafarnaum e cura um endemoniado. Desceu então a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava-os aos sábados. Eles ficavam pasmados com seu ensinamento, porque falava com autoridade.
Encontrava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio impuro, que se pôs a gritar fortemente: Ai, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Eu sei quem és tu, o Santo de Deus. Mas Jesus o conjurou severamente: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o no meio de todos, saiu sem lhe fazer mal algum. O espanto apossou-se de todos e falavam entre si: O que significa isso? Ele dá ordens com autoridade e o poder aos espíritos impuros e eles saem. E sua fama se propagava por todo lugar da redondeza. Cura da sogra de Simeão. Saindo da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Ele se inclinou para ela, conjurou severamente a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e pôs a servi-los. Diversas curas. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos dos males diversos, traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. De grande número também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus, em tom ameaçador. Porém, ele os proibia de falar, pois sabiam que ele era o Cristo. No seu canal, Tiago. Tá bom. Escreve, fica no comentário, a live fica um comentário, e aí eu clicando no seu nome, aí eu consigo visitar o seu canal. Jesus deixa secretamente Cafarnaum e percorre a Judéia. Agora, Tiago, eu só vou poder ver o vídeo quando eu terminar a live, porque como eu faço a live, né, aqui usando a câmera do celular e não dá. Ao raiar do dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões puseram-se a procurá-lo e, tendo-o encontrado, queriam retê-lo, impedindo que as deixasse. Ele, porém, lhes disse: Devo anunciar também a outras cidades a boa nova do reino de Deus, pois é para isso que fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judéia. E agora Lucas capítulo 5. Vocação dos 4 primeiros discípulos. Certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus à margem do lago de Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simeão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador.
O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Boa noite, Alerta Noobs. Obrigado. Desde o dia 1º de janeiro que eu tô lendo a Bíblia completa, começando pelo Novo Testamento, tá bom? Toda noite eu faço live e eu deixo as lives salvas. E depois que a live fica salva, um dia depois eu edito a live e coloco nos vídeos, tá bom? Então, se você quiser acompanhar desde o dia 1º, tá lá organizado pelas datas. E aí, quando terminar o Novo Testamento, aí a gente vai pro Antigo até ler a Bíblia completa. Cura de um leproso. Estava ele numa cidade quando apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, caiu com o rosto por terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. Ele estendeu a mão e, tocando-o, disse: Eu quero ser purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse: Vai, porém, mostra-te ao sacerdote e oferece por tua purificação, conforme prescreveu Moisés, para que ele sirva de prova. A notícia a seu respeito. Porém, difundia-se cada vez mais e acorriam numerosas multidões para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, permanecia retirado em lugares desertos e orava. Cura de um paralítico. Certo dia, enquanto ensinava, achava-se ali sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E ele tinha um poder do Senhor para operar curas. Vieram então alguns homens carregando um paralítico numa maca. Tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele. E como não encontravam jeito de introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao terraço e, através das telhas, desceram-no com a maca no meio dos assistentes, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a raciocinar. Quem é este que diz blasfêmias? Não é só Deus que pode perdoar os pecados? Jesus, porém, percebeu seus raciocínios e disse-lhes: Por que raciocinais em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ao paralítico: levanta-te, toma tua maca e vai para tua casa. E no mesmo instante, levantando-se diante deles, tomou a maca onde estivera deitado e foi para casa, glorificando a Deus. O espanto apoderou-se de todos e glorificavam a Deus. Ficaram cheios de medo e diziam: Hoje vimos coisas estranhas.
Vocação de Levi. Depois disso, viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, ele deixou tudo e o seguia. Refeição com os pecadores na casa de Levi. Levi ofereceu-lhe então uma grande festa em sua casa, e com eles estavam à mesa numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e seus escribas murmuravam e diziam aos discípulos dele: por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Discussão sobre o jejum. Disseram-lhe então: os discípulos de João jejuam frequentemente e recitam orações. Os dos fariseus também, ao passo que os teus comem e bebem. Jesus respondeu-lhes: acaso podeis fazer que os amigos do noivo jejuem enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhe será tirado, e naqueles dias jejuarão. Dizia-lhes ainda uma parábola: ninguém rasga um retalho de uma roupa nova para colocá-lo numa roupa velha. Do contrário, rasgará a nova, e o remendo tirado da nova ficará desajustado na roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho novo estourará os odres, derramar-se-á e os odres ficarão inutilizados. Põe-se antes vinho novo em odres novos. Mas ninguém, após ter bebido o vinho velho, quer do novo, pois diz: o velho é que é bom. E aí, gente, o horário das lives aqui da leitura da Bíblia é sempre à noite, viu? Todos os dias. Eu só não coloco uma hora fixa porque minha rotina não dá. Pode ser que eu comece às 10, às vezes eu começo às 11. Tem dia que eu tô começando 11h30. O importante é eu começar antes da meia-noite. Bora lá, continuando. Lucas, capítulo 6. E, tipo assim, todo dia da live eu não tenho uma meta. Eu vou ler 5 capítulos, 10 capítulos. Não, é até onde a minha mente não ficar muito cansada e a gente lê. As espigas arrancadas. Certo sábado, ao passarem pelas plantações, seus discípulos arrancavam espigas e as comiam, debulhando-as com as mãos. Alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhe: não leste o que fez Davi, ele e seus companheiros, quando tiveram fome? Entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição, comeu deles e deu também aos companheiros. Esses pães que só aos sacerdotes é permitido comer. E dizia-lhes: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Cura de um homem com a mão atrofiada. Em outro sábado entrou ele na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem com a mão direita atrofiada. Os escribas e os fariseus
Observavam-no para ver se ele o curaria no sábado, e assim encontrar com o que o acusar. Ele, porém, percebeu seus pensamentos e disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e fica de pé no meio de todos. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus lhe disse: eu vos pergunto se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou arruiná-la? Correndo os olhos por todos eles, disse ao homem: estende a mão. Ele o fez, e a mão voltou ao estado normal. Eles, porém, se enfureceram e combinavam o que fariam a Jesus. Escolha dos 12. Naqueles dias ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. As multidões seguem a Jesus. Desceu com eles e parou num lugar plano, onde havia numeroso grupo de discípulos e imensa multidão de pessoas de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Tinham vindo para ouvi-lo e ser curados de suas doenças. Os atormentados por espíritos impuros também eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Discurso inaugural: as bem-aventuranças. Erguendo então os olhos para os seus discípulos, dizia: felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Felizes sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem, insultarem e proscreverem vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque no céu será grande a vossa recompensa, pois do mesmo modo seus pais tratavam os profetas. As ameaças. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, que agora que estáis saciado, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque conhecereis o luto e as lágrimas. Ai de vós, quando todos vos bendisserem, pois do mesmo modo seus pais tratavam os falsos profetas. O amor aos inimigos. Eu, porém, vos digo, a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. Sai, formiga. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, e não reclames de quem tomar o que é teu. Como quereis que os outros vos façam também, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançais?
Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem ao que vos fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente. Muito pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa, e sereis filho do Altíssimo, pois ele é bom com os ingratos e com os maus. Pois ele é bom para com os ingratos e com os maus. Misericórdia e gratitude. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis para não serdes julgados. Não condeneis para não serdes condenados. Perdoai e vos será perdoado. Dai e vos será dado. Será derramada no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medires, sereis medidos também. Condições do zelo. Disse-lhes ainda uma parábola. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? Não existe discípulo superior ao mestre. Todo discípulo perfeito deverá ser como o mestre. Porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não vês a trave em teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho de teu irmão. Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vidimam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom. Mas o mal, se seu mal tira o que é mal, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Necessidade da prática. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e põe em prática. Mostrar-vos-ei a quem é comparável. Assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente, deu contra esta casa, mas não a pôde abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática, é semelhante ao homem que construiu sua casa ao rés do chão, sem alicerce. A torrente deu contra ela, e imediatamente desabou, e foi grande a sua ruína. Aí foi Lucas capítulo 6, vamos para Lucas capítulo 7. Deixa eu só colocar o celular para carregar, porque senão vai descarregar. Só um segundo. Foi. Essa parábola da areia e da rocha é muito boa.
Lucas capítulo 7. Cura do servo de um centurião. Quando acabou de transmitir aos ouvidos do povo todas essas palavras, entrou em Cafarnaum. Ora, um centurião tinha um servo a quem prezava e que estava doente à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus para pedir-lhe que fosse salvar o servo. Um aviso, pessoal que está assistindo a live. Eu salvo todas as lives e todos os vídeos editados da leitura completa na playlist, tá bom? Tem uma playlist lá, Leitura da Bíblia Completa de Jerusalém 2025, tá bom? Para você não perder desde o começo. Estes, chegando a Jesus, rogavam-lhe insistentemente: Ele é digno de que lhe concedas isso, pois ama a nossa nação, e até nos construiu a sinagoga. Jesus foi com eles, não estava longe da casa, quando o centurião mandou alguns amigos lhe dizerem: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra, para que o meu criado seja curado. Pois também eu estou sob uma autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E a um digo vá, e ele vai. E ao outro vem, e ele vem. E a meu servo faze isto, e ele o faz. Ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Ressurreição do filho de Naim. Ele foi em seguida a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de mãe viúva, e grande multidão da cidade estava com ela. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse-lhe: Não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife, e os que o carregavam pararam. Disse ele então: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia difundiu-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Pergunta de João Batista e testemunho que lhe presta Jesus. Os discípulos de João informaram-no de tudo isso. João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor perguntando: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Os homens, chegando junto dele, disseram: João Batista nos mandou perguntar: És aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nesse momento, ele curou a muitos de doenças
de enfermidades, de espíritos malignos, e restituiu a vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: Ide a contar a João o que vedes e ouvis. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho. E feliz aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Tendo partido os enviados de João, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. Que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que foste ver? Um homem vestido com vestes finas? Ora, os que usam vestes suntuosas e vivem em delícias estão nos palácios reais. Então, que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que profeta, é dele que está escrito: Eis que eu envio meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-vos que dentre os nascidos de mulher não há maior do que João, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e os próprios publicanos proclamaram a justiça de Deus, recebendo o batismo de João. Os fariseus e os legistas, porém, não querendo ser batizados por ele, aniquilaram-no para si próprios os desígnios de Deus. Julgamento de Jesus sobre sua geração. A quem, pois, compararei os homens desta geração? Com quem se parecem? São como crianças sentadas numa praça, a se desafiarem mutuamente. Não vos tocamos flauta, mas não dançastes. Nós vos tocamos flauta, mas não dançastes. Nós entoamos lamentações, mas não chorastes. Com efeito, veio João Batista, que não come pão e não bebe vinho, e dizeis: o demônio está nele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A pecadora perdoada e que ama. Um fariseu convidou-o a comer com ele. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu. Trouxe um frasco de alabastro com perfume, e ficando por detrás, aos pés dele chorava, e com lágrimas começou a banhar-lhe os pés, e enxugá-los com os cabelos, a cobri-lo de beijos e a ungí-los com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs-se a refletir. Se este homem fosse profeta, saberia bem quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, respondeu ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoou a ambos. Qual dos 2 o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele ao qual mais perdoou. Jesus lhe disse:
julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me derramaste água nos pés. Ela, ao contrário, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Não me deste um ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijos. Não me derramaste o óleo na cabeça. Ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. Por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados lhe são perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco for perdoado, mostra pouco amor. Em seguida, disse a mulher: Teus pecados são perdoados. Logo, os convivas começaram a refletir: Quem é este que até perdoa pecados? Ele, porém, disse à mulher: Tua fé te salvou. Vai em paz.